Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 4, e o versículo 7 diz assim: Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Levantai as mãos pecadoras e os vossos duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai, convertei o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Irmãos, veja bem que uma palavra, ela é muito importante, essa palavra para nós, aqui no livro de Tiago, né? O apóstolo Tiago, deixando para os irmãos naquela época e para nós também hoje, porque a mensagem servia para aquela época e para nós também. E a Bíblia está dizendo aqui, glória a Jesus, Tiago, trazendo uma mensagem para aqueles irmãos. Ele disse: irmãos, porque aqueles irmãos estavam passando por um momento difícil, perseguições de todo lado, né, por causa do Evangelho. Glória a Deus, a vida dos apóstolos não era fácil. Depois da morte de Cristo, depois da morte de Jesus, glória a Deus, o Evangelho começou a crescer muito, a palavra de Deus começou a ser esparramada na face da terra, principalmente naquela região. Então veja bem que agora aqui, glória a Deus, o apóstolo Tiago estava trazendo essa mensagem para aqueles irmãos, que qual o inimigo estava lutando muito contra eles, porque a vida da pessoa, a perseguição na vida da pessoa, ela não vem de uma pessoa senão mandada por Satanás. Ninguém persegue o outro se o diabo não usar aquela pessoa para perseguir. Amém? Então ele estava dizendo aqui: sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, que ele vai fugir de vós. O conselho dele é que você chegue a Deus, busque a Deus, chega mais perto de Deus, esteja debaixo das mãos de Deus, Quando eu disse sujeitai a Deus, chegai a Deus, fique debaixo da proteção de Deus e resistir o diabo, que ele vai fugir de vós. Então veja bem, irmãos, de que maneira nós podemos resistir o diabo? De que maneira? Não fazendo a vontade de Satanás, fazendo a vontade de Deus. E qual seja a vontade de Deus? A vontade de Deus, que o homem, que a mulher viva com uma vida em santificação, em santidade na sua presença. Seja pronto para ouvir. Você seja pronto para ouvir tudo. Você ouve tudo, mas é tardio para falar. Glória a Deus. Assim é a vida do cristão: amar os seus próximos. Glória a Deus. Somente assim nós poderemos vencer a Satanás, porque o diabo, irmãos, ele luta de dia e de noite. Para quê? Para que venha nos distanciar da presença de Deus. Então por isso que Tiago estava dizendo aqui: chega-se a Deus, sujeita-se a Deus, fique debaixo das mãos potentes de Deus, se humilha para Deus, porque Deus vai proteger vocês, e o diabo não vai poder tocar na vida de vocês, porque ele vai ter que fugir. Amém? Então para nós vencer a Satanás, nós temos que resistir a Satanás, e ele vai fugir de nós. Mas como resistir? Aquilo que ele envia sobre nós, não é verdade? Se ele envia sobre nós mentira, vamos não mentir, vamos rejeitar a mentira. O diabo vai perder as forças. Se muitas vezes ele quer que nós usemos as coisas do mundo, não vamos usar. Se ele quer que nós odeiem o nosso próximo, não vamos odiar o nosso próximo, não é verdade? Se ele quer que nós não venhamos, glória a Jesus, ter uma vida de santificação na igreja, vamos continuar firme com a vida de santificação na presença de Deus, porque você pode ter certeza que o diabo começa a perder as forças e ele começa a bater em retiradas. Somente assim nós podemos vencer a Satanás. Porque eu digo para os irmãos, no momento que você entregou a tua vida para Cristo, você agora não é mais da terra, você não pertence mais a este mundo, você vive aqui, mas o mundo não pertence mais a você. As coisas deste mundo não pertencem mais a você. Você sabe que um dia você vai sair dessa terra e vai pertencer à nação de Cristo, à nação de Deus, que Deus tem um lugar melhor para você preparado no reino dos céus. E o diabo sabe disso. Por quê? Porque aonde que Deus tem preparado para você, um dia o diabo morou lá. O diabo conhece o céu, ele sabe das maravilhas,
ele sabe do que Deus tem de melhor, do que como Deus trata aquilo que é dele. Veja bem que o diabo sabe disso, e ele não quer que o irmão, não quer que a irmã venha um dia se preparar para entrar no reino dos céus. Então por isso que a Bíblia está dizendo aqui, né, quando Tiago disse, olha, sujeita-se a Deus e resiste o diabo, que ele vai fugir de vós. E é só desta maneira que Satanás pode fugir da nossa vida, é nós não fazer a sua vontade, não é verdade? Porque, irmãos, não pensa que o diabo está preocupado com aquele que está no mundo. Não, o diabo está preocupado com os crentes. Glória a Deus. Aonde tem um crente, tem uma legião de demônios ao redor dele. Não pensa que você está, glória a Deus, sozinho. A Bíblia diz que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, principalmente Satanás está ali, glória a Deus, fazendo o quê? Olhando para nós, tentando nos acusar, tentando achar uma brecha sobre a nossa vida. Para quê? Para nos distanciar da presença de Deus, para deixar nós, quando Cristo voltar, nós ficar, ou quando nós morrer, descer a sepultura, nós não vamos ter a vida eterna. Amém? Então ele está dizendo aqui que para nós continuar firme com o nosso propósito na presença de Deus. Aí ele continua dizendo, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Quando nós chegamos a Deus, quando nós estamos debaixo das mãos de Deus, né, que corremos para Deus, Deus chega também a nós. Deus, ele está pronto para nos abençoar a qualquer hora. Deus está pronto para nos defender a qualquer momento. Deus está olhando do céu, ele está enxergando tudo. Só que ele precisa que nós damos um passo de encontro dele. Não é Deus que vem em nosso encontro, não. Nós temos que ir em encontro de Deus, porque a decisão tem que ser nossa. Amém? Nós temos que tomar a decisão. E essa decisão, glória a Jesus, nós temos que tomar, glória a Deus, se nós queremos ter a nossa salvação. Então ele disse, chegai-vos a Deus, que ele chegará a vós. Se Deus estiver com você, o inimigo não pode tocar na tua vida. Ele vai lutar, ele vai batalhar. Talvez você pode passar por um momento difícil, provações, como passou Jó, não é verdade? Jó passou por momentos difíceis, não é verdade? Ele passou, mas ele venceu. E a Bíblia diz que Deus abençoou ele novamente de uma maneira extraordinária. E eu quero dizer para você também que Deus está pronto para nos abençoar. Deus está pronto para nos garantir vitória. Deus se alegra quando o homem, quando a mulher acredita nele e luta por Deus, luta pela sua própria salvação. Amém? Aí ele disse mais, levantai-vos as mãos pecadoras, de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Nós temos que purificar o nosso coração. Nós como cristãos, nós temos que fazer essa purificação em nosso coração, né? Glória a Deus. Existem muitas pessoas que dizem que Deus só quer o coração. Não, Deus só quer o coração. Se Deus só quisesse o coração, quando o dia da ressurreição, ele está só o coração, não é verdade? Mas a Bíblia diz que o homem vai ressuscitar de corpo inteiro, a mulher de corpo inteiro. Glória a Deus, a mulher vai ter que dar conta de tudo da sua vida perante Deus, até do fio de cabelo que está na tua cabeça é contada por Deus. Glória a Jesus, tudo. O homem, a mulher vai ter que dar conta um dia na presença de Deus. Hoje nós vejamos muitas pessoas por aí, cristão, crente, né? Que se disse cristão, que ele disse, eu só vou ter um filho. Hoje o que mais existe hoje aí, pessoas novas, não vou ter só um filho porque a coisa está difícil, máximo 2, né? Aí o resto evita, o resto toma remédio, mas não sabe que essa pessoa um dia vai ter que comparecer perante Deus e dar conta daquilo que Deus, glória a Jesus, tinha projeto na vida daquela pessoa, porque Deus conhece, irmão, cada pessoa, tudo da tua vida Deus sabe. Glória a Jesus, quantos filhos você podia ter, quantos filhos você teria, né? Deus sabe de tudo, aleluia. E tem muitas pessoas que estão enganando a si mesmo por aí, glória a Deus, que um dia vai ter que prestar conta a isso a Deus, né? Tomando remédio para evitar, não vou tomar remédio para evitar, mas não sabe que um dia vai comparecer perante o tribunal de Cristo para dar conta. Nós vamos ter que dar conta de tudo da nossa vida, irmão, tudo. No momento que nós descemos as águas do batismo, aquele pecado que nós praticamos até no batismo, não importa mais. Deus, glória a Jesus, rejeita aquele pecado. Deus não aceita mais aquele pecado, ele foi pago lá na cruz do Calvário por Cristo.
Mas no momento que você batizou, você nasceu, você pertenceu ao povo de Deus, né? Você é uma nova criatura. A Bíblia diz que é só um batismo. Então dali para frente, todos os seus erros, todos os seus pecados, tudo que você fazer, você vai ter que dar conta perante Deus. Então por isso, irmãos, que nós sempre temos que sujeitar a Deus, sempre que chegar perante Deus, para que Deus tenha misericórdia de nós e nos garante a salvação naquele grande dia que Ele voltar. Então Ele disse aqui: purificai o vosso coração. Nós temos que purificar o nosso coração. Glória a Deus. Por quê? Porque nós temos que colocar dentro de nós o Espírito Santo e o desejo de um dia morar no céu. O crente, ele tem que pensar no céu e pensar no inferno. Tem muitos que dizem: não podemos falar do inferno, porque vai amedrontar o povo. Não, mas você tem que pensar que existe um lago de fogo queimando, no Jesus, dia e noite. Que existe um lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. E também que a Bíblia diz que aquele que não obedecer a sua palavra vai para lá, vai estar lá. Glória a Deus. Como eu preguei ontem aqui, que muitas pessoas naquele dia, glória a Jesus, vai ser rejeitado por Deus por não amar os seus próximos, né? Muitas pessoas naquele dia vai ser lançado no lago de fogo por falta de amor aos próximos, e naquele dia ele vai ser rejeitado por Deus. Amém? Então, irmãos, ele está dizendo aqui que nós temos que limpar o nosso coração. É claro, glória a Jesus, que nós pecamos. Quem que não peca? Você peca desde o momento que você levanta da parte da manhã, né? Você peca no pensar, você peca no olhar. Mas aí que está, nós temos que estar sempre se humilhando debaixo das mãos potentes de Deus. Olha o que ele diz aqui. Olha o que ele disse mais: senti as vossas misérias. Nós temos que sentir as nossas misérias, que somos pecadores. E disse: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, convertei o vosso riso em pranto. Converter o vosso riso em pranto. Tudo que Deus traz para a vida do cristão, glória a Jesus, é que o cristão sempre ele se humilha debaixo das mãos potentes de Deus. Convertei o vosso riso em pranto, quer dizer, chorai. Não sofrer pelo mundo. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Não é você ficar lamentando pela vida do mundo, pelas coisas que você passa no mundo. Não, é chorar debaixo das mãos potentes de Deus. Lamentai, orai a Deus, falar a tua miséria para Deus, mostrar para Deus que você precisa de Deus. É isso que Deus quer. Ele diz aqui: lamentai e chorai, convertei vosso riso em pranto e os vosso gozo em tristeza, né? É melhor muitas vezes você estar triste embaixo das mãos potentes de Deus, triste muitas vezes sendo um cristão fiel a Deus, do que alegre no mundo. É o que Tiago estava querendo dizer. É melhor você estar chorando como um cristão, como servo de Deus, que você estar dando risada no mundo, fazendo tudo que o mundo está oferecendo e achando que o desejo da carne é melhor, que aquilo ali é bom, que está curtindo a vida. É isso que está dizendo aqui, que nós temos que se converter. Glória a Deus. A nossa alegria em tristeza, né, é chorai, se humilhai debaixo das mãos potentes do Senhor. Aí ele disse mais aqui: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Deus sempre Ele quer que nós sejamos humildes, né? Deus, Ele não, glória a Jesus, Deus não gosta do exaltado, daquela pessoa que anda de nariz empinado, né, que pisa em todo mundo. Deus não se agrada disso. Deus sempre se agrada dos humildes, daquela pessoa que é humilde, como Zaqueu, né? Quando Jesus visitou Zaqueu, a Bíblia diz que os publicanos, que eram aqueles caras estudados, os escribas, que eram as melhores pessoas daquela época, vamos supor hoje os teólogos hoje, né? Pessoas estudadas, pessoas sábios dentro da lei. Quando eles visitaram Zaqueu, eles começaram a dizer para os apóstolos, assim, os fariseus, os escribas, começaram a dizer para os apóstolos: não estão vendo que vocês não conhecem quem é Zaqueu, não? Zaqueu é um cobrador de imposto, um ladrão, rouba de todo mundo, vocês estão comendo na casa. Olha aí, o mestre de vocês, né, quer dizer, o pastor de vocês está aí comendo junto com os publicanos. Porque Zaqueu, irmão, ali, quando naquele momento que Zaqueu estava ali, não somente Zaqueu recebeu Jesus ali, mas Zaqueu convidou todas as pessoas que estavam ao seu redor.
pessoas também que eram do mesmo ramo dele, que era cobrador de imposto, estava ali, e aquele povo estava se alegrando, aqueles povos, irmão, que eram rejeitados pelaquela sociedade, aquele povo estava alegre, por quê? Porque estava tendo valor, né? Sentado ali com o Messias. Então veja bem que naquele instante ali, né, que Zaqueu escutou o que o povo dizia, olha aí, ó, Zaqueu é um ladrão. O que Zaqueu falou? Olha, Senhor, eu dou para os pobres metade dos meus bens, e se em alguém eu tenho defraudado, eu dou 4 vezes a mais. Dou 4 vezes a mais para essa pessoa, se alguém eu tenho roubado. Então naquele instante ali, o que Jesus viu na vida de Zaqueu? Humildade. Ele se humilhou, entendeu? Porque Zaqueu era rico, ele era poder rico, ele tinha muito dinheiro, ele podia se levantar ali, se revoltar com aquele povo, tocar aquele povo da sua casa, né? Mas não, disse: Senhor, eu dou para os pobres metade dos meus bens, se for possível. Se alguém tiver roubado, eu dou 4 vezes a mais. E o Senhor disse: hoje veio a salvação a esta casa, porque também és um filho de Abraão. Irmão, é dessa maneira que Deus quer que o homem, que a mulher se coloque na presença de Deus. Sempre que o homem se humilha, né? Que o homem, que ele tem que saber, que a mulher tem que saber que ele precisa de Deus todos os dias, que todos os dias ele precisa pedir perdão dos seus pecados e se humilhar perante Deus. Por quê? Porque é um pecador e precisa disto. Amém? Então essa foi a mensagem que Tiago trouxe para aqueles irmãos, de sujeitai-vos a Deus, né? Resistir o diabo, que ele vai fugir de vós, e chegai-vos a Deus, né? Limpai os vossos corações, purificai os vossos corações. Por quê? Porque aí vocês vão ter vitórias nas vossas vidas. E é a maneira que Deus quer, que nós sejamos na sua presença, sempre humilde, né? Não de cabeça baixa, se humilhando para o mundo, não. O crente tem que andar de cabeça levantada, mas humilde em palavras, olha Jesus, humilde em palavras, em pensar a resposta que você vai dar. Por isso que a Bíblia diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar. Alguém chega até você e disse: olha, alguém falou assim de fulano, né? Que fulano está fazendo isso e fazendo aquilo. O que você vai fazer? A Bíblia diz que se você for pronto para ouvir e tardio para falar, você vai ficar quieto, você vai pensar, glória a Deus, porque aquilo ali pode ser uma cilada do diabo. O diabo talvez pode estar te usando para você mentir, para você esparramar, glória a Jesus, algo que vai prejudicar aquele irmão, glória a Deus. Então por isso que muitas coisas que alguém fala para a gente, temos que ficar quieto, temos que pensar, temos que saber se é verdade ou não, porque talvez não é aquilo que a pessoa está dizendo, podemos prejudicar a vida do irmão, podemos prejudicar a vida da irmã. Aí aonde está o amor ao próximo? Não é verdade? Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar, porque aí você vai estar pensando o que você vai dizer e a resposta que você vai falar, para o inimigo não te pegar você nas tuas palavras. Amém? Porque quando aquele povo perseguia Jesus, aqueles escribas e os fariseus, eles ficavam fazendo isso aí, procurando nas palavras de Jesus para criticar Jesus, para querer condenar Jesus dentro da lei. Eles procuravam algo dentro da lei para condenar Jesus. Só que Jesus, eles nunca conseguiram pegar Jesus em palavra nenhuma, né? Nunca conseguiram pegar Jesus em palavra nenhuma. Então o que eles fizeram? Pagaram alguém, glória a Jesus, para mentir, para dizer, glória a Jesus, que ele, aleluia, como se diz assim, que ele estava contra a lei, né? Eles usaram alguém, apoiaram o povo contra o Senhor, né? Dizendo: não, ele está contra a lei, porque ele se faz de Deus, ele diz que ele é Deus, ele diz que ele é o Senhor, glória a Jesus. Então eles procuravam de toda maneira, né, tentar acusar Jesus. Se eles tentaram acusar Jesus, imagina nós, glória a Jesus, que somos pecadores nesse mundo. Então por isso que nós temos que sujeitar a Deus, né, e resistir o diabo, que ele vai fugir de nós. Não dá moral para Satanás, não dá moral por aquilo que o diabo vem colocar, glória a Jesus, sobre a nossa vida, mas levantar a cabeça e dizer: não, Satanás, nós pertencemos a Deus. Amém? Fica de pé para nós fazer uma oração a Deus. Nós vamos orar ao Senhor e depois nós vamos estar celebrando a ceia com os irmãos. Amém? Oramos. Senhor Jesus queridos, neste momento de oração, ó Pai, eu entrego tudo nas tuas mãos.
pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, confirma a Tua obra, a Tua vitória, e eu abençoo a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém?